Paulo diz o prêmio da soberana vocação, uma condição espetacular, diga espetacular, especialíssima. Nós vivemos um tempo hoje, temos condições de viver um tempo hoje, uma intimidade com Deus, tal é, que só a graça de Deus é capaz de materializar isso, que é o mundo ver o amor de Deus através das nossas vidas. Para isso precisamos compreender ipsilíteres, tudo aquilo que a Bíblia nos traz sobre a crucificação de Cristo, sobre a obra materializada na cruz do Calvário. Essa manifestação, como isso se sucede? Pela sabedoria, pelo entendimento, pelo conhecimento. Ao ponto, olha, eu digo alguns valores meus que foram corrigidos, por exemplo, um deles, antes de conhecer essa igreja, e aquilo que Deus fala através dos lábios do nosso apóstolo Miguel Ângelo, eu vinha à igreja para ser salvo. Hoje, eu venho à igreja porque eu sou salvo. Você entende? A obrigação se transforma em compromisso. O medo se transforma em reverência. A insegurança se transforma em gratidão. Você entendeu os valores? Cristo em vós, ele diz, um mistério estiver oculto. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, ele é um mistério, é oculto, mas Deus revelou para nós, lá em Colossenses 1:27, que Cristo está em nós, que isso é a esperança da glória, e pronto. Aí você passa a ter esses valores totalmente reposicionados. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6, diz que, não que de nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem do Senhor, porque Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Hoje, você está num plano superior, você é coparticipante da natureza divina, e você aponta para o sacrifício de Cristo assim, olha só, Jesus disse, vocês vão fazer coisas superiores, então o sacrifício de Cristo já está lá, você já está aqui, bispo, isso é demais, Paulo disse isso, vou anotar aqui, Romanos 5, 14 a 17, Paulo disse, se pelo pecado de Adão reinou a morte, muito mais agora, pelo sacrifício de Cristo, reinaremos o quê? Em vida. Está lá em Romanos 5, do 14 ao 17, estou explicando o texto. Quanto mais entenderem isso, por isso a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, quanto mais entenderem, quanto mais conhecerem, quanto mais se submeterem, quanto mais cumprirem esse desígnio, mais serão um diferencial nessa terra. Nas cantatas, nos momentos de Natal, e muitas pessoas ficam presos só àquela parte poética, sabe? Sem entender realmente esse sacrifício, esse momento, que Efésios aqui descortina muito bem, ele diz, assim como nos escolheu, quer dizer, como foi isso tudo? Essa é a forma, não tem outra. Ah, não, antigamente, nos lugares, né, que eu servia a Deus sem a revelação ainda da graça de Deus, chegava naquele momento do apelo, chegava um irmãozinho, até segurava o braço do outro, levantava, sabia? Não, não é assim. É dessa forma aí, ó. Assim como nos escolheu nele. Ah, quer dizer que você não estava no diabo e depois Jesus te tirou? Não, nele. Antes da fundação do mundo. Para quê? Então, olha, aí que você tem que entender. Isso tem que gerar em você segurança, mas também responsabilidade, liberdade e compromisso, visão e gratidão. Ele diz, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e aí veio a forma, e em amor, que se materializou na cruz do Calvário. O versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, só com a crucificação poderia acontecer, só ali que Cristo passa a ser o primogênito entre muitos irmãos, teria que se tornar carne, para na carne ser nosso irmão mais velho, um irmão que deve ser olhado e seguido, admirado. Ele diz, por meio de Jesus Cristo, segundo o que? O beneplácito da sua vontade. Beneplácito, essa palavra vem de
apoio no bem, tudo para o bem. É o bem do reino, é o bem dos céus, é o bem da existência humana, é o bem dos filhos de Deus, é o beneplácito. A vontade de Deus é sempre no bem, boa, agradável e perfeita. Uma colocação, para que isso tudo se manifestasse, houve esse processo do qual nós vivemos hoje, num momento maravilhoso, que é o momento pós crucificação, ressurreição, glorificação e revelação da graça de Deus ao apóstolo Paulo. Lucas, no capítulo 1, 36 até 8, não vou ler o texto, mas uma frase muito forte me chamou a atenção, foi quando Maria respondeu, e ela disse, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua vontade. Então, o propósito de Deus, o beneplácito da vontade de Deus, está sempre atrelado a uma resposta nossa para Ele. Aqui está a serva do Senhor, aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, ele diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, que isso não é na carne, essa obra é no Espírito, para a obediência. Lembra, obediência, está na palavra, eu obedeço. José e Maria, não, está na palavra, o anjo anunciou a palavra, eu vou obedecer. Para a obediência. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha aí o amor, olha o processo, olha a materialização do amor de Deus. E depois, Romanos 8, versículo 2, diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, são as condições favoráveis que só a graça de Deus revela e manifesta em nossa existência, em nosso espírito nessa terra. Quanto mais você entender esse processo, por isso que Paulo, lá em Gálatas 2:20, Paulo diz, agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, o nome da nossa igreja. E esse viver que agora tem na carne, veja, ele não dispensa viver na carne, como eu tenho dito para você o tempo todo, amados, na carne, todos nós somos iguais, somos tendenciosos, somos sensíveis, somos, sabe? Ele diz, eu sei, eu reconheço, só que esse viver na carne, ele disse, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha, toda vez que vem alguma coisa contrária, você tem que crucificar a tua carne. Se você, nas suas reações, crucificar a carne, você vai reagir no Espírito. Aí Cristo vive em você. Cristo é essa parte, é a crucificação. Bispo, você está valorizando a cruz? Eu não valorizo cruz. Cruz é símbolo de maldição. O importante não era a cruz, o importante era quem estava morrendo naquela cruz, e o importante foi o sangue que foi derramado naquela cruz, e mais importante é você viver hoje esse sangue nas suas veias espirituais, e as pessoas olharem para você e acreditarem que aquela crucificação foi verdadeira. Senão a pessoa diz, isso é só mais um especulador, é só mais um mercenário, é só mais um dos que vivem da fé, como está por aí afora. Nós não somos mais um, nós somos Cristo em nós. Mas aí quando dá aquela coisa, o Daniel que pegava o cacetete, que batia, que quebrava a lanterna do ônibus e tal, fica lá fora, e vai para a cruz, meu irmão. Entendi, aquele paraíba que vem lá, que resolve na peixeira, que a tua carne é a nossa personalidade. Não adianta querer mudar isso, é a nossa personalidade. Sabe, Branca, aquela baianinha, que às vezes quer rodar uma baiana, e quando começa a rodar, você não roda, não, para cá, epa, volta para a cruz. Crucifica a baiana, meu irmão. Crucifica a tua baiana. Crucifica. Resignação. Quanto mais você crucificar a tua carne, mais, bota no Gálatas 2:20, porque o nome da nossa igreja é Cristo Vive. E desculpe, pouca gente entende isso, que eu estou dizendo aqui para você agora. Nem eu entendia. Entendi depois que eu conheci esse ministério, depois que
Deus usou a boca do apóstolo Miguel Ângelo para revelar a sua graça, e tem me dado a graça de mergulhar cada vez mais e ver com os olhos do Espírito, irmãos, os olhos do coração iluminados. Muita gente não entende isso aí. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Para Cristo viver, meu irmão, tu tem que crucificar a tua carne. Crucifica a baiana, crucifica o Paraíba. Santificai a Cristo, crucificai a sua carne. Com devida vênia ao Espírito Santo. 1 Pedro 3, do 13 ao 15, vamos ficar só no 15 aqui que fecha. Ele diz assim, santificai a Cristo. Com devida vênia ao Espírito Santo, eu colocaria ali, entre parênteses, crucificai a carne. Quem santifica a Cristo, crucifica a sua carne. E você fazendo essa anotação, nunca mais você esquece. Né? 1 Pedro 3,15, eu boto Gálatas 2,20. E depois, Gálatas 2,20, eu coloco 1 Pedro 3,15, que ele diz, olha, sempre preparado. Você crucificou a carne, o Espírito, vem. Guardemos firmes a confissão. O que sai da tua boca, o que você confessa, o que você responde, como você reage. Maria e José viram a promessa de Isaías. Nós estamos aqui para ver a promessa de Deus. Diz que nós podemos o que? Reinar em vida. Lembra da remissão que eu pedi para você fazer de Romanos 5, do 14 ao 17? Nós podemos, pelo sacrifício de Cristo, reinar em vida. Quer dizer que quanto mais eu crucificar a minha carne, bispo, então quer dizer que eu tenho que colocar minha carne para o sacrifício, eu tenho que, pegar uma cruz, carregar. Não, irmão, esse crucificar é a resignação, é o fazer morrer a natureza carnal, é tudo isso que eu expliquei aqui para você, já expliquei, se alguém não entendeu, meu amado, faz uma forcinha para entender, porque não dava para explicar melhor não. Você precisa primeiro saber o seguinte, é vontade de Deus? Cristo é o amor, a crucificação, a resignação, o colocar a carne. Romanos 8 diz que Deus condenou na carne o pecado com a crucificação, lá em Romanos 8. E aqui ele diz, então, os 4 pilares da fé. Eu volto com esse quadro que é muito importante. Hebreus 10, 35 e 36, que diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Então, confiança, grande galardão, a tua esperança. Confiança você não abandona, a sua esperança está no galardão de Deus. Agora tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade, não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Assim é o amor de Cristo, que foi materializado na cruz do Calvário e tem que continuar sendo materializado na vida daqueles que dizem, Cristo vive em mim. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.